O início da igreja se deu quando o Espírito Santo passou a habitar nos crentes. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O assunto de hoje é esse mesmo. Quando começou a Igreja de Cristo? Existe só uma? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 20, diz que Jesus é a pedra angular da igreja. Sabe, é muito comum muitas pessoas discutirem a respeito do início da igreja, dizendo a minha iniciou antes, a minha prega a palavra, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, mas a verdade é que a igreja iniciou-se lá em Atos, depois da subida de Jesus aos céus, no dia do Pentecostes. Abre comigo a tua Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Foi aqui que iniciou a Igreja de Cristo, ou seja, o início da igreja se deu quando o Espírito Santo passou a habitar nos crentes. Em todo o livro de Atos, vemos o início e também como se dá esse processo da expansão da igreja. Na palavra nós vemos que a igreja é a união dos crentes, não um local específico, apesar de Deus sim ter usado esses lugares e instituições, mas porque lá estava unida a Igreja de Cristo, não pela instituição, mas pela palavra e pelas pessoas. Deus se fez presente. Então foi em Atos que iniciou a Igreja de Cristo pela terra. Dali então surgiu a Igreja primitiva. Mais tarde na tradição nós vemos a Igreja católica, depois a Igreja protestante, depois a evangélica e assim por diante. E todas essas instituições ao longo dos anos juntou os cristãos e Deus se revelou a eles. Mas voltando lá ao início, onde a igreja se iniciou, os discípulos foram capacitados e cheios do Espírito Santo para evangelizar sobre a terra. Tanto os discípulos como os apóstolos foram espalhados pelo mundo e lá pregaram o evangelho. Foi quando o evangelho então se expandiu pelo mundo e se espalhou mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos ataques às doutrinas, mesmo em meio às heresias, o evangelho continuou intacto. O evangelho não se perdeu. Somente em um determinado tempo da história que isso aconteceu. Mas mesmo assim a palavra ela não se perdeu. O Espírito Santo capacitou então os discípulos, os apóstolos, assim como ele capacita hoje quem ele quer usar. Pois o evangelho não irá se perder e Deus quer salvar mais pessoas. Ele quer salvar os seus. E a Igreja de Cristo então é uma só. É a união dos verdadeiros cristãos que confessam a fé apostólica, a fé verdadeira. É a união desses cristãos pelo mundo inteiro, porque a igreja, muito mais do que terrena, é espiritual. E um dia a igreja vai se formar completamente nos céus. E isso independe da instituição que esses crentes pertençam. Mas mesmo assim, não é qualquer fé. Amém? Eu gostaria de saber a tua opinião a respeito deste assunto. Tu tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Deixa aquele like se tu chegou até aqui. Deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.